A paz do Senhor, juventude amada. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 21/6/2020, para o estudo de mais uma lição da nossa revista da EBD. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui nesta manhã com vocês, para podermos conhecer mais a palavra do nosso Deus. Então quero dar boas-vindas a cada um de vocês, da nossa igreja, aqueles que nos acompanham no canal, todos vocês são muito bem-vindos, que vocês sejam edificados pelo Senhor Jesus nesta manhã. Quero lembrá-los de se inscrever em nosso canal, de dar um joinha lá e compartilhar esse vídeo, para que o evangelho do nosso Deus alcance outras vidas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre. Então vamos nos dedicar neste momento, pega a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos vamos ouvir a voz de Deus nesta manhã. Vamos orar? Pai eterno, Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos por tua infinita bondade, por teu favor e por estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, podendo desfrutar da tua palavra, desfrutar da tua graça para conosco. Senhor, que os nossos corações estejam, ó Deus, sedentos da tua palavra e que sejamos impactados, que sejamos transformados, edificados pela tua poderosa e sagrada palavra, ó Deus. Eu oro e abençoo cada um dos ouvintes nesta manhã, que todos possam ser, ó Deus, alcançados por sua graça. Peço, ó Deus, que o Senhor me conduza como instrumento neste momento, ó Deus querido, na transmissão, ó Deus, deste ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados irmãos, lição número 12, dia 21/6/2020, que tem como tema: as cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia está lá em Salmo 46, versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese da nossa lição é: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Vamos aos objetivos desta lição. O primeiro objetivo: mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. O segundo objetivo é entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. O terceiro, analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Então nós vamos estudar nesta manhã para alcançar esses objetivos e assim nós conseguirmos absorver o máximo da palavra de Deus. O texto bíblico, ele está lá em Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos então à nossa introdução. Diz assim: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento da cidade de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída esta etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia a sua missão. Então, antes de ser estabelecidas as cidades de refúgio, as terras foram distribuídas entre as tribos, E aqui nós vamos compreender como que ficou a parte dos levitas, E as tribos transjordânicas que ficaram do lado de cá, do lado leste do Jordão. Então vamos ao primeiro tópico, que tem como título: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O primeiro subtópico diz assim: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Acompanhe comigo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, como está em Números 35:6. Sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã.
O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos analisar, e eu quero propor uma metodologia diferente aqui para a gente analisar esse ponto. Nós vamos pegar a nossa Bíblia, vocês vão abrir no livro de Números, capítulo 35. Então pegue a sua Bíblia, abre ela em Números, capítulo 35. E eu vou fazer aqui uma série de perguntas e respostas, vamos ver aonde estão as respostas em cada versículo deste capítulo. E aí nós vamos entender depois, fechando a ideia sobre a cidade de refúgio. Vão ser uma série de várias perguntas, acompanhe por gentileza. Números, capítulo 35. Então vamos lá, a primeira pergunta. O que são as cidades de refúgio? Vamos à Bíblia? Número 35, verso 11a, vai responder. Números 35, 11a. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio. Então, o que são cidades de refúgio? Elas são fortalezas judiciais. Eram cidades apropriadas, designadas, separadas para que as pessoas que cometessem um homicídio culposo, ou seja, sem dolo, sem intenção, ela pudesse fugir para lá. Segunda pergunta. Quantas cidades de refúgio foram separadas? Versículo 13 responde: e das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. Então foram separadas 6 cidades de refúgio. Onde estão essas cidades? Número 35, 14. Acompanhe comigo. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Então, 3 cidades estavam do lado de cá do Jordão, ali, naquela região das Campinas de Moabe, ok? No lado leste. E 3 dessas cidades estariam do lado de lá, do lado oeste. Ou seja, na terra de Canaã propriamente dita. Tá? Então essa era a posição. Quais são essas cidades? Do lado de cá do Jordão, são as cidades Bezer, Ramote e Golã. E do lado de lá, ou seja, na terra de Canaã, seria as cidades Quedes, Siquém e Hebron. Outra pergunta. Para quem serve? Para quem serve essas cidades? Versículo 11, parte B, vai responder. Para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Então, para que serve? Para acolhimento dos homicidas que cometeram um assassinato, um homicídio culposo, acidental, ok? Prosseguindo, mais uma pergunta. Quem tinha direito de entrar nessa cidade? Vamos ver, versículo 15. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles. Ok? Então, a cidade de refúgio era para quem? Era para os israelitas, os cidadãos hebreus, o povo de Deus, mas também para os estrangeiros e para aqueles que estavam com eles ali se hospedando. Servia para todas as pessoas que estivessem no contexto ali do povo hebreu, do povo de Israel. Próxima pergunta. Quem daria essas cidades aos levitas? Versículo 2 vai responder. Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas. Então, quem daria essas cidades aos levitas? As tribos, as demais tribos. Né, os pais das demais tribos, as tribos contribuiriam dando essa cidade de refúgio para
os levitas. Nós vamos entender depois que houve mais cidades também, ok? Então quem que deu? Foram as outras tribos. Elas tinham parte na herança, né? E elas concederam, deram essas cidades para os levitas. Ou seja, as 12 tribos deram essas cidades. Outra pergunta, quais os critérios para se refugiar? Qual era o pré-requisito? Versículo 11, parte B. O homicida que ferir alguma alma por engano. Então, só podia ir para a cidade de refúgio, o requisito era, não era a pessoa assassinou com dolo, com intenção, né, premeditadamente, não, essa cidade de refúgio não era para ela, ok? Era só para quem tivesse cometido um homicídio sem intenção, né? Sem a intenção. Ok. Por exemplo, né? Quais seriam os casos, ou quais seriam as situações, né, de morte por engano? Por exemplo, a pessoa está lá trabalhando com machado, cortando uma árvore, aquele machado ele solta do cabo e voa e mata o companheiro. Foi sem querer, matou, né? Ele teve a culpa, mas não teve a intenção. Então esse seria um caso. Um outro caso, estava trabalhando lá numa localidade com pedras pesadas e por um descuido, por um engano, aquela pedra rola e mata o companheiro do lado, ou que está embaixo. Por engano. Outro exemplo, está lá trabalhando numa localidade alta, onde tinha o risco de uma queda, a pessoa esbarra, ou, né, por algum motivo, sem querer, ela esbarra. E aí aquela pessoa cai e morre. Sem querer, por acaso. Né, vamos dar um exemplo na nossa atualidade. O que seria, né, um homicídio sem intenção? Você está dirigindo seu carro dentro da lei, tudo certinho, e de repente uma pessoa entra na sua frente, fura o sinal e você bate nela. E ela morre. Você não teve intenção de matar aquela pessoa, você não premeditou, você não avançou em cima dela. Ela surgiu e ela morreu. Foi um acidente, foi uma morte que não teve intenção. Ok? Então, isso é um homicídio, um exemplo de homicídio culposo. Outra pergunta. O homicida ia para lá forçado, ele era obrigado a ir para lá? Vamos ver, agora eu quero que você vá na sua revista. Vai na sua revista, versículo 4, a leitura. Josué 20, versículo 4, vai responder. O homicida ia para lá forçado, obrigado? Olha o que vai dizer o versículo 4. E, fugindo para alguma daquelas cidades, possear a porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, a pessoa que ia para lá, ela ia voluntariamente, ela ia por livre vontade. Né? Ela fugia para lá, porque ela já sabia que existiam essas cidades. Então, ela corria para lá. Ela não era obrigada, ela não era carregada para lá à força. Né? Então, ela ia porque ela queria, porque ela sabia que lá era um local onde ela poderia ser resguardada. Né? Ela não sofreria o dano daquela morte. E mais uma pergunta, quem julgaria esse homicida? Quem julgaria? Aí voltamos lá em Números 35, versículo 24. Números 35, 24, volta para a sua Bíblia aí. Olha lá, quem vai julgar? Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. Então, era constituído um júri. Tinha o juiz, tinha o júri popular, né? E a congregação ela tinha essa função. Funcionava como júri popular, para poder julgar se aquela pessoa teve culpa, teve dolo, intenção ou não de matar. Se não teve dolo, ela pode ficar na cidade de refúgio. Se teve dolo, ela vai sofrer a pena capital, a morte. Tá? Então, na porta da cidade, os anciãos recebiam esta pessoa, ouvia ela, ouvia a versão dela e admitia ou não, né, a causa dela para ser submetida ao julgamento. Amém? Então, queridos, fiz essa série de perguntas para que nós pudéssemos compreender aonde que está registrado cada uma dessas informações na Bíblia. Então, só para a gente ter essa noção, né, do que é a cidade de refúgio, para quem seria,
quantas cidades eram, para poder dar um norte. Aí no final deste tópico eu vou fazer um resumo para a gente fechar, porque nos próximos subtópicos nós vamos trabalhar ainda algumas informações acerca da cidade de refúgio, as suas implicações, tá? E dos homicidas e do vingador do sangue. Tá? Para fechar esse subtópico, eu quero destacar o seguinte que o comentarista fala. Toda essa preocupação, toda a cidade de refúgio, todo esse sistema que foi feito para poder proteger o homicida culposo, foi um ato da justiça de Deus. Deus é justo, queridos, ele não coaduna com a injustiça. Então, isso é para que uma pessoa inocente ela não sofresse o dano da morte. Tá? Então, nós precisamos lembrar que Deus ele é justo em todas as coisas. Olha o que Deuteronômio 19:10 diz. Para que não se derrame sangue inocente em tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, e para que não haja sangue sobre ti. Então, Deus, assim como ele não tem o culpado por inocente, ele não tem o inocente por culpado. Tá? Então Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Amém? Vamos para o segundo subtópico, que diz assim, o significado espiritual da cidade de refúgio. O que significa para nós hoje? Qual é a compreensão, a aplicação para as nossas vidas da cidade de refúgio? Tá? Isso aqui que nós vimos no primeiro subtópico foi a questão histórica, em relação ao contexto do povo de Israel, mas isso tem uma mensagem para nós. O que quer dizer? Então vamos ao segundo subtópico. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas, etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus que, na sua palavra, garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, essas cidades, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele, arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo. Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve, e, em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. Então, qual o significado espiritual da cidade de refúgio, meu amado, minha amada? A cidade de refúgio, ela é um apontamento para Jesus Cristo. Cristo é o nosso refúgio. E é nele que nós encontramos refúgio. É nele que nós encontramos salvação. Então, essas 6 cidades de refúgio, elas apontam, elas representam, elas figuram a pessoa de Jesus Cristo. Porque é em Jesus Cristo que nós estamos salvos, seguros, protegidos. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Você vê, aquele que estivesse na cidade de refúgio, ele não necessariamente teria toda uma equipe guardando e protegendo ele. Não, estar naquela cidade já era sinônimo de que ele estaria seguro. Então Deus é fiel à sua palavra. Ele garantiu para nós salvação e segurança através do seu Filho Jesus Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, a cidade de refúgio, elas representam Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele, como lemos no texto do dia, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Então, querido, minha querida, você pode buscar refúgio no seu Salvador, em Jesus Cristo. Ele é o lugar de salvação. Ele é a cidade de refúgio para você, para mim. Ele é aquele que tira o fardo pesado do pecado de nós e nos dá um fardo leve. Não é que agora nós vamos viver pecando deliberadamente porque Cristo nos salvou e eu posso pecar sem problema porque já estou salvo. De forma alguma. O fardo leve é justamente porque Deus tirou das nossas costas a condenação do pecado. Agora nós somos livres do pecado. E agora nós temos um senso de responsabilidade, que não podemos viver no pecado, numa vida pecaminosa, deliberadamente. Então, é isso que Jesus faz. É para isso que servia a cidade de refúgio. Tirar aquele peso da pessoa inocente. E ela estava ali segura, protegida. Ela estava protegida porque Deus garantia
aquele refugiado, aquele que recebeu aquele asilo, que ele não sofreria dano estando na cidade de refúgio. Amém? Olha o que Mateus 11, 28, 30 diz. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, querido, vamos carregar o fardo de Jesus, porque ele é leve. Viver na presença do Senhor com alegria, com devoção, com quebrantamento. Isso é maravilhoso. Olha só também o que diz João 10, 9. Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Então vamos entrar por esta porta, nesse local de refúgio que é Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus Cristo é o nosso refúgio, querido. Não há outro a quem nós podemos recorrer que possa nos garantir segurança, salvação eterna. Amém? Precisamos correr desesperadamente para essa cidade de refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Você está nele? Você já recorreu a esse refúgio? Você já adentrou essa cidade de refúgio que é Jesus Cristo? Se não, faça isso nesta manhã, em nome de Jesus, e desfrute da segurança que só Jesus Cristo dá, porque só Ele salva. Todos nós, amados, somos homicidas, somos pecadores. A palavra de Deus diz que aquele que falar mal do seu irmão, ele já matou ele cometeu um assassinato. Então, nós todos merecemos o juízo de Deus e não merecemos o refúgio, a salvação, mas por sua graça, Ele nos concede esta oportunidade para que estejamos nele, nos refugiemos nele. Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Deus é amor e justiça, e isso anda juntinho. O amor e a justiça de Deus. Ele é um Deus de misericórdia também. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. O perigo de sair da cidade de refúgio. Acompanhe comigo. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse, ele nunca saísse dessa cidade. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão, como está em João 10, 18. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Não era proibido sair da cidade. Ele poderia, usando o seu livre-arbítrio, novamente, transpor os portões externos e seguir o seu caminho. Ele tinha liberdade para isso. O que seria muito, muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta, uma sábia decisão. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são os perigos de sair da cidade de refúgio? Vamos mais uma vez fazer a pergunta e encontrar a resposta na palavra de Deus? Vamos lá, número 35. Quais as condições para não morrer? Aquele refugiado, aquele homicida, inocente, que cometeu um homicídio sem intenção de matar, que está na cidade, quais são as condições para que ele não morra? Olha lá, número 35, 26 e 27. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue. Então, ele não vai morrer, ele não correrá o risco de morrer se, como nós já vimos, se ele tiver cometido um homicídio culposo, sem intenção de matar, ou se ele não sair da cidade. Porque se ele sair da cidade, ele vai sofrer as consequências. Se ele sair da cidade e o vingador do sangue, nós vamos ver quem é o vingador do sangue daqui a pouco, o encontrar e o matar, o vingador do sangue não vai ter culpa. Ele não vai ter culpa.
porque a pessoa se arriscou. Tá? Então, da mesma forma, para nós, queridos, que estamos na cidade refúgio chamado Jesus Cristo, em comunhão com a igreja, né? Frequentando os cultos, na presença do Senhor, buscando ter uma vida santa, piedosa, se nós saímos da presença do Senhor, nós nos arriscamos, corremos um sério perigo de nos perdermos, de sermos atacados pelo inimigo. Então, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para tomar a decisão correta. E eu quero ler com vocês aqui João 3,16. É o texto áureo da Bíblia, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição aqui é para todo aquele que crê, não são para todos, não é para toda a humanidade, não é para todo homem, é para todo homem que crê, para todo aquele que crê. Então tem uma condição: se a pessoa escolhe, ela tem o livre-arbítrio de escolher sair da presença de Deus, sair da cidade de refúgio para dar uns passeios, umas voltas, né? Não, vou conhecer umas coisas novas, estou cansado de ficar aqui na igreja, né? Está uma vida muito monótona, vou curtir um pouco a vida. Ele está correndo um sério risco de morrer, física e espiritualmente. Olha o outro versículo também, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a condição: se confessarmos os nossos pecados, se voltarmos para Jesus, se reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, então é uma escolha que eu vou fazer, eu posso escolher ou não. É o livre-arbítrio. Então nós temos que fazer a escolha correta. Mas quem era o vingador de sangue? Número 35, 27a. Quem é essa pessoa que queria matar aquele homicida, mesmo que ele não teve culpa? Quem é? 27a. E o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de refúgio. O vingador de sangue, querido, era um parente mais próximo da vítima. Era um parente mais próximo da vítima. E ele tinha um direito de vingar a morte daquele seu parente, daquela sua pessoa amada. Tá? Ele tinha direito, e era costume naquela época na região do Oriente, as pessoas fazerem vingança. Tá? Mas nós vemos que ele não poderia matar se essa pessoa estivesse na cidade de refúgio. Ok? Então o vingador de sangue era aquela pessoa que, se encontrasse com o homicida fora da cidade de refúgio, ele poderia matar e não sofreria o dano. Ele estaria livre daquela culpa. Qual era a consequência de sair da cidade de refúgio? 27b. E o matar não será culpado do sangue. Então, se a pessoa saísse da cidade de refúgio, ele corria o risco de ser morto. Ele corria o risco de ser morto. Ok? Então, querido, não saia da cidade de refúgio que é Cristo, porque você corre o risco de morrer, de se perder eternamente. Isso é muito sério. Quando ele poderia sair? Olha o que diz o versículo 28. Pois o homicida deverá ficar na cidade de seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Então, ele poderia sair somente quando o sumo sacerdote daqueles dias morresse. Enquanto não morresse, ele teria que ficar na cidade de refúgio. Viver ali, para que ele ficasse protegido e tivesse sua vida resguardada. E então, depois que o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar à sua terra, à sua possessão, voltar para a sua casa. Jesus promete, guardar as suas ovelhas, guardar e cuidar das suas ovelhas. Ninguém poderia ser sequestrado, tirado à força da cidade de refúgio. Então, queridos, nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que Jesus guarda os seus filhos, aqueles que estão no seu aprisco e não saem para dar uma voltinha, para se aventurar fora da cerca do aprisco de Cristo. Eles estão protegidos. Amém? Vamos então agora para o nosso segundo tópico. Acompanhe comigo na revista. Os levitas exigem sua herança. Os levitas exigem sua herança. Subtópico 1. A demora em conceder a herança dos levitas. Diz assim: Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio
no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta dos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades de refúgio para os levitas depois que eles reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja, por isso deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino que está em Atos 20, 38, que é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, queridos, nós vemos aqui que Josué obedeceu ao mandado de Deus que já tinha ordenado a Moisés. Ele separou a cidade de refúgio. Quando nós lemos lá atrás, nós vamos ver que Deus já tinha ordenado a Moisés e Moisés já tinha separado as 3 cidades do lado de cá do Jordão, antes do povo atravessar e chegar na terra de Canaã. E agora, neste momento, Josué tem a responsabilidade de separar as outras 3 cidades. Lembra que são 6 cidades de refúgio? Então, 3 ficou agora sob a responsabilidade de Josué separar. E ele obedeceu. Tá? E é interessante que essas cidades estão distribuídas ao longo da terra daquela região de forma estratégica. Para que, se a pessoa estivesse no norte, tivesse uma cidade mais ao norte. No centro da terra de Canaã, tivesse ao centro. No sul também. Então tinha cidades no norte, no centro e no sul. Tanto do lado de Canaã quanto do outro lado do Jordão. Tá? Então, essas cidades estavam distribuídas de forma estratégica para que aquele homicida que matou alguém sem intenção, sem culpa, pudesse recorrer naquela região. Os levitas reivindicam a cidade. Por que eles reivindicaram? Porque eles não tinham recebido ainda. Tinha a promessa, Josué tinha separado, mas eles precisaram reivindicar. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos ter cuidado com a ingratidão. Nós precisamos retribuir. Nós precisamos... assim como nós recebemos, devemos dar também, não uma questão de troca, querido, mas é uma questão, Josué, aí a liderança tinha a responsabilidade, tinha a ordenança de Deus, e eles não fizeram, precisaram ser cobrados. Então nós aprendemos que nós não precisamos esperar ser cobrados daquilo que é a nossa responsabilidade fazer para fazer. Nós estamos negligenciando, nós estamos sendo tardios em agir. Então, os levitas precisaram de pedir, lembrar a liderança que eles precisavam, que eles tinham direito àquelas terras, porque o Senhor já tinha ordenado a Moisés. Tá? Então, nós precisamos aplicar este princípio em nossa vida. Como disse aqui, eu peguei a versão NVI do versículo de Atos 20, 35, ele fala assim: há maior felicidade em dar do que receber. Então, é melhor dar do que receber. O povo estava sendo abençoado porque os levitas serviam todo o povo no tabernáculo, na casa. Mas eles não lembraram de ofertar ao povo, não lembraram de recompensar os levitas. O povo, os demais tribos não lembraram de recompensar os levitas. Então eles precisaram de pedir, lembrar: ei, nós temos direito aí, ó, a cidade de refúgio foi prometido para nós. Amém? Segundo subtópico, o estabelecimento das cidades dos levitas. Então agora nós vamos ver quais são as outras cidades que os levitas tiveram direito de usufruir. Tá? Nós vimos as 6 cidades, agora vamos ver as demais. Leiam comigo aí, segundo subtópico, o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade do meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes, que eram levitas, as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que ele chama. Amém? Então,
os levitas, vamos lembrar aqui, na hora da divisão das terras, na última lição que nós tivemos, os levitas, eles não tinham direito a nenhuma parte da terra. Quando você vê a distribuição lá, não tem lá essa porção de terra dos levitas. Não, é dividido com as outras tribos, mas o Senhor ordena para que as outras tribos deem essas terras, para que os levitas pudessem viver nessas terras, pudessem cuidar das suas famílias, criar o seu gado, porque eles estavam à disposição em tempo, o tempo todo, né, exclusivo, ao serviço do tabernáculo, ao serviço da casa de Deus. Então eles tiveram direito a essas 48 cidades, sendo que dessas 48, 6 eram as de refúgio e 42 outras cidades não eram de refúgio, ok? Tá? Cada uma das tribos contribuiu para que os levitas recebessem essas cidades, ok? E aí elas estão espalhadas ao longo da terra prometida para que os levitas pudessem assim usufruir, né, juntamente com sua família. Então nós vimos que os levitas, né, são aqueles provenientes da tribo de Levi, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, era proveniente da linhagem de Arão, né? Esses levitas, eles tinham dedicação exclusiva no serviço do tabernáculo. Isso aqui, irmãos, nos ensina o seguinte, que nós devemos honrar a nossa liderança. Aqueles que estão trabalhando exclusivamente, especialmente os que trabalham exclusivamente para a obra de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, que estão, né, preparando, que estão pregando, que estão ensinando, que estão cuidando, aconselhando, discipulando, né, pastoreando as suas ovelhas. E Paulo, no Novo Testamento, ele nos explica esse princípio e fala de forma clara que o obreiro é digno do seu salário. Olha que diz, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que administrem bem a igreja são dignos de dobrados honorários, duplo salário. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Então nós precisamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores. Tá? Presbíteros aqui são pastores. Aqueles que estão em tempo exclusivo precisam de comer, precisam de cuidar da sua família. Então, assim como eram os levitas lá, exclusivo para cuidar do tabernáculo, dos sacrifícios, de todas as coisas ali da casa do Senhor, hoje nós temos os obreiros da casa do Senhor, tá? Que precisam ser remunerados, precisam ser honrados de forma duplicada, como Paulo aqui nos ensina. Tá? E eu aprendo uma lição aqui que está, uma frase que está aqui na lição muito interessante. Deus cuida daqueles que Ele chama. Então, quando Deus chama, querido, Ele vai cuidar. A gente não precisa de se preocupar. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele cuida daqueles que Ele chama. E enquanto nós estamos cuidando das coisas de Deus, da obra de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Né? Às vezes a família ela vai ficar algum tempo sem a nossa presença, mas Deus está cuidando, Deus está aguardando. Nós estamos cuidando das coisas de Deus. Não quer dizer que vamos ser negligentes com a nossa responsabilidade como esposo, como pai, de forma alguma. Vamos cumprir a nossa função. Né? O tempo que tivermos vamos aproveitar com qualidade da melhor forma. Mas Deus cuida da nossa família. Então, a você, querido, que tem o chamado ministerial, né, trabalhar na casa de Deus, dedique-se e Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você e da sua família. Amém? Terceiro subtópico, a fidelidade de Deus. Olha o que diz. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E que, enfim, chegaria o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso a todos os lados, de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Queridos, mais uma vez, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo o que Ele diz, Ele cumpre. Tudo o que ele promete, Ele cumpre. O que Ele disse para o seu povo, desde quando saiu do Egito, Ele cumpriu. O povo que não foi fiel, mas Deus se manteve fiel à sua aliança. Deus se manteve fiel à sua palavra. Ele foi fiel com o povo venceu todas as batalhas. Lembra que Ele disse, Josué,
Fica tranquilo, ser forte e corajoso. Eu estou com vocês, eu vou entregar esses povos da terra de Canaã nas tuas mãos. Fique tranquilo. E agora o povo, eles vão ter repouso das guerras. Já tinha terminado toda a conquista? Não. Né? Mas boa parte já tinha sido conquistado. Tá? Então, Deus é fiel, queridos, Ele cumpre. Descanse no Senhor. Se Ele fez uma promessa a você, Ele vai cumprir. Não se preocupe, Ele vai cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel a Ele mesmo, a palavra dEle. Então nós precisamos descansar, confiar no Senhor, não ficar ansiosos. Ai meu Deus, mas não chegou ainda o tempo. Ai meu Deus, ainda não chegou o meu príncipe, a minha princesa, a qual o Senhor me prometeu para casa. Calma, confie no Senhor, busque Ele, procure entender os sinais, procure entender o tempo de Deus. Fique tranquilo, faça a sua parte, porque Deus é fiel à sua palavra. Em todas as áreas da sua vida, Ele vai te dar a direção. Confie nele, descanse nele, porque Deus é fiel. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Primeiro subtópico: 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe das suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar os seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Na vida ministerial, queridos, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem, como diz Paulo. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Os propósitos de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos depois, no auge da monarquia judaica. Então o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Primeiro, vamos lembrar o seguinte: quando Moisés, ainda vivo, estava com o povo do lado de cá do Jordão, nas campinas de Moabe, e ele avistou a terra prometida, o povo, na hora da distribuição ali das terras, antes de atravessar, o povo, os dessa tribo, né? Rubens, da tribo de Gade e da meia tribo de Manassés, eles reivindicaram ficar do lado de cá do Jordão, fora da terra de Canaã. Aí Moisés: tudo bem, ok, vocês podem ficar, porque eles viram que era uma terra boa para criar gado, uma terra, né, que seria interessante para eles. Mas Moisés falou o seguinte: ok, vamos fazer um acordo aqui. Se vocês for conosco para conquistar a terra prometida, lutar conosco, com seus irmãos, vocês poderão voltar e possuir essa terra, essa parte aqui, essa aqui é de vocês, herança de vocês. Aí eles: ok, Moisés, nós vamos fazer isso. Então agora, Moisés morreu, essas 3 tribos foram, né, essas 2 tribos e meia foram com Josué, conquistaram Canaã, né, conquistaram ali Jericó, Ai, as cidades reinos do sul, as cidades reinos do norte, e agora, né, embora ainda faltava alguma coisa a ser conquistada, eles são liberados por Josué. Josué agora ele vai reconhecer, né, a missão, vai reconhecer o empenho dessas 2 tribos e meia, Rubens, Gade e Manassés. Então eles cumpriram, irmãos, com zelo aquilo que foi dado a eles. Aqui nós aprendemos que nós devemos cumprir aquilo que é colocado em nossas mãos, especialmente na obra de Deus. Na verdade, nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, seja explicitamente, diretamente na casa, na igreja de Deus, na casa de Deus ou na igreja, seja fora dela, no nosso trabalho, em casa, tudo que formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Então nós devemos fazer com zelo, cumprir a nossa missão com zelo e com alegria. Essas 2 tribos e meia cumpriram e eles foram recompensados por Josué. Depois de quase 7 anos, aproximadamente, guerreando com seus irmãos ali que ficariam na terra prometida, eles são liberados por Josué e voltam para as suas famílias.
Tá? A obra não acabou, ainda havia terras para ser conquistada, mas Josué libera os seus irmãos para poder voltar para o seu lar. Então, queridos, Deus tem os seus desígnios e seus propósitos sempre serão cumpridos. Sempre os propósitos de Deus serão cumpridos. Nós somos apenas instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Ele vai cumprir o seu propósito, ele vai usar quem ele quer para cumprir o seu propósito. Então, esses irmãos aqui, essas 2 tribos e meias, cumpriram a missão deles e agora estão retornando para a terra deles, para a herança que eles tinham recebido. Amém? Segundo subtópico, exortação à obediência. As 2 tribos e meia foram honradas. Olha que coisa linda. Olha aqui, Josué, ele foi grato a esses irmãos, a essas tribos. Olha o que diz aqui. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tenham cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Olha que coisa linda, meus irmãos. Eles cumpriram a missão deles e agora Josué, o líder, o guerreiro, o general, ele vai e honra os seus soldados. Olha aqui, vocês cumpriram, vocês foram fiéis até o fim, agora vocês podem voltar para a terra de vocês, para a família de vocês e usufruir dos benefícios de Deus na vida de vocês. Então olha que coisa maravilhosa, nós aprendemos aqui, que nós devemos ser gratos, nós devemos honrar as pessoas, especialmente a liderança, especialmente aqueles que estão ao nosso lado, sendo fiéis nos momentos de alegria, de tristeza. Nós devemos honrar as pessoas. Nós devemos ser gratos, nós devemos colocar elas numa posição que glorifica o nome de Deus por aquilo que elas fizeram. Amém? Então o general, ele honra e agradece os seus soldados por eles terem cumprido a missão. Outra coisa, Josué também exorta eles para continuar obedecendo às leis de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês vão voltar para lá, vocês não vão estar aqui na terra de Canaã conosco, né? Eles estavam agora meio que separados do povo de Israel, do restante das tribos. Eles estavam do outro lado. Então, Josué alertou, cuidado, não se percam. Continue observando a lei do Senhor. Continue atentos à palavra do Senhor. Não se percam. Crie os seus filhos na admoestação da palavra de Deus. Então Josué lembra eles para que assim eles permanecessem firmes. E mesmo estando fora da terra prometida, eles não se perdessem. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que é necessário sermos exortados todos os dias pela palavra de Deus, pela mensagem do nosso pastor, da nossa liderança. Sermos exortados aqui na EBD através do estudo da palavra. Nós estamos aqui sendo exortados. Nós estamos aqui sendo lembrados das promessas de Deus, das ordenanças de Deus, dos nossos deveres e dos nossos direitos. Então é necessário que estejamos nos cultos. Por que nós fazemos um trabalho ligando, mandando mensagem? Você vai estar na EBD, não perca. Não é, querido, uma cobrança vazia ou legalista, não. É preocupação com a sua alma, com a sua vida, com a vida da sua família. É por isso que nós nos preocupamos. É importante você estar participando, ouvindo, porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração, vai te curar, vai te exortar, vai levar você ao arrependimento e vai fazer uma obra na sua vida. Mesmo você estando salvo, estando na igreja, você precisa, eu preciso ser exortado todos os dias, lembrado todos os dias da palavra de Deus, para que a gente não se desvie. E se nós formos fiéis até o fim, nós seremos recompensados como esses irmãos. Os gaditas, rubenitas e a meia tribo de Manassés foi. Então, lembre-se de Apocalipse 2:10, palavras do Senhor Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, querido. Jovem, seja fiel até a morte, ser fiel ao seu Senhor, cumpra os propósitos que Ele tem para a sua vida. Fique firme na presença dEle, fique na cidade de refúgio que é Cristo.
E assim você será recompensado. E não tem nada que nós recebamos aqui de Deus nessa terra que pode se comparar ao que Ele tem para nós na glória, na eternidade. Não há nada que possa se comparar. Então ser fiel e você será recompensado. E não abandone a EBD, não abandone os cultos, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar. É assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos chegar até lá, na terra prometida, na Canaã celestial. Glória a Deus. Vamos para o nosso último tópico, subtópico, o altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, do lado de cada terra de Canaã, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade do serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Meus amados, então agora, os Rubenitas, Gaditas e os Manassitas, eles levantam um memorial para que pudesse ser lembrado, para que as gerações deles pudessem lembrar, olha, Deus foi fiel conosco. Para que eles se lembrassem que os irmãos deles estavam na terra prometida do outro lado. Essa foi a intenção deles. Aquele altar não foi um altar de sacrifício, até porque eles não poderiam fazer isso. Quem poderia só prestar o sacrifício eram os sacerdotes. Só que houve uma interpretação equivocada por parte da liderança do povo de Israel. Eles acharam que eles estavam levantando o altar para sacrifício, o que não era permitido. Mas houve uma falha na comunicação. Houve uma falta de compreensão por parte, novamente ali, do povo de Deus. Mas esse mal entendido foi resolvido, né? E eles entenderam o propósito. Esses irmãos que estavam voltando para a terra deles, a leste do Jordão, eles não tinham esse objetivo de sacrificar, eles tinham o objetivo daquilo como um memorial, para que eles se lembrassem que Deus foi fiel com eles, que Deus levou eles, deu as vitórias que eles tinham lutado, e eles voltaram para a sua casa, para que ali fosse lembrado, fosse um marco para eles e as suas gerações. Amém? Então nós temos que ter cuidado com as nossas conclusões precipitadas. Porque no dia a dia da igreja, às vezes nós julgamos um ao outro. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos pecando. E como é importante a comunicação entre nós, a comunicação sadia, transparente. Nós precisamos nos comunicar. Nós estamos num mundo onde a comunicação ela é assim. As coisas acontecem tudo muito rápido, as pessoas ficam sabendo das coisas muito rápido. Mas isso não quer dizer que vai fluir naturalmente. Com a motivação correta, né? Com o amor ao próximo. Pensando, glorificando a Deus, direcionando a glória para Deus, nós devemos ter uma comunicação saudável e eficaz para que não haja atritos. Porque isso, irmãos, pode gerar o quê? Conflitos, controvérsias, dissensões e divisões. E isso Deus abomina e odeia. Deus ama a unidade. A unidade é a marca da igreja de Cristo. Nós precisamos estar unidos. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós devemos estar unidos como um só corpo, com uma única visão. Esteja unido à visão da igreja de Cristo, esteja unido à visão da liderança da igreja. Não disperse, não crie contendas nem maledicências. Isso não é de Deus. Amém? Amados, nós estamos chegando ao final dessa lição. E eu quero concluir esta lição. Aqui diz assim, a conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio perfeito e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Então, queridos, o cerne desta lição, que você deve, dentre todas as coisas que você deve guardar, essa é a principal.
Jesus Cristo é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é quem te salva, Ele é quem te guarda. Então esteja nele, não se afaste dele, não se aventure sair da presença de Deus, não se aventure pular os muros da cidade de refúgio que é Cristo para conhecer o mundo. Não tem nada de bom lá, só tem engano, só tem engano. Então Cristo é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Glória a Deus por esta lição nesse dia. Estou muito feliz. Espero que você tenha sido edificado com a palavra de Deus e que você coloque em prática esse aprendizado, todas essas informações. Quero lembrar aos jovens que ainda não pegaram a sua revista, que peguem comigo o evangelista Sérgio, o pastor Jefferson Viana, tá? Neste momento eu quero lembrá-los e convidá-los a ofertar ao Senhor. Oferte com alegria, com gratidão ao nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. E a oferta, o dizimar, o cumprir o voto é uma forma de agradecer a Deus e adorá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito a nós. Então, aproveite esse momento, oferte ao Senhor, dedique a Ele uma parte dos seus recursos para que o reino dEle continue avançando. Eu quero orar por sua vida neste momento, para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus grandioso e tem nos proporcionado mais uma vez estarmos diante da Tua presença, mesmo sendo, ó Deus, imerecedores, podermos estar em Ti, Jesus, a nossa cidade de refúgio. Podemos, ó Deus, recorrer ao Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos guia, o Senhor que nos salva. Glória a Deus, ó Deus, por este tempo precioso que o Senhor nos deu. Que cada um, ó Deus, que estão, ó Deus, neste momento, ouvindo esta mensagem, ouvindo este ensinamento, possa ser poderosamente impactado, transformado pela Tua palavra. Ó Deus, porque a palavra é Tua e o Senhor é fiel em cumpri-la. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado pela vida de cada um dos nossos jovens, irmãos, amigos, familiares que estão nos assistindo, nos acompanhando neste momento. Que eles sejam abençoados ricamente pelo Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.